Olá, meus amigos do canal Diretriz Espírita. O nosso estudo de hoje vai ser baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 8º, aliás, 9º, que fala sobre a questão de bem-aventurados os mansos e pacíficos, e em particular é o item obediência e resignação. Nós inserimos aqui em nosso texto mais uma palavra que eu acho importante, que é a questão da indiferença que envolve os dias de hoje. Então a intenção nossa é fazer essa reflexão. Coloca lá no Evangelho que Jesus, sempre ensinou entre nós aqui com as suas experiências, a questão da obediência e a resignação. Ou seja, ele estava nos mostrando que essas duas virtudes, elas são importantes porque elas acompanham outras virtudes que fortalecem, o nosso sentimento, a nossa vontade, o nosso dia a dia. Então, nós temos que ter essa obediência, não naquela questão cega, nem também resignação cega. Tem que ser uma questão lúcida, de bom senso, vamos dizer assim, de conhecer aquilo que está ao nosso redor para poder fazer uma diferença. E aqui em Paulo de Tarso, já comenta a esse respeito, e tem a ver com o que nós aqui estamos apresentando nesse instante. Ele fala no livro das suas cartas, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então a gente verifica que no dia de hoje nós estamos presenciando essa situação em nosso mundo, em nosso planeta, aqui em nosso Brasil. A gente não está sendo assim, seguindo à risca aquilo que é proposto, em particular pela ciência, pelo poder, em nos precavermos, em particular do coronavírus, e as pessoas então estão à revelia dessa lei, fazendo coisas que fogem à nossa compreensão. Daí a gente começar a pensar a esse respeito. E continua lá no Evangelho, é Lázaro que fala sobre isso, o Espírito de Lázaro, que fala que a obediência é o consentimento da razão. Ou seja, quando você tem essa virtude, é porque no seu íntimo, na sua razão, você verifica que esse é o melhor caminho a ser seguido, porque ele é racional, quando você utiliza da coisa racional. E a resignação é a coisa do coração, é você entender que os males que nós estamos a vivenciar de hoje, ele é fruto, na maioria das vezes, do nosso mau proceder, e nós temos que ter, então, a coragem de vencê-lo, não ficar, vamos dizer assim, fugindo dele, enfrentá-lo com muito carinho. E fala, então, que essas duas virtudes, elas são forças ativas que nos ajudam a levar adiante as nossas provas, que, às vezes, por não saber conduzir, nos leva a cair, vamos dizer assim, no dia a dia. E continua, então, formando e que o covarde não pode ser ensinado, assim como o orgulhoso também e egoísta não pode ser obediente. Então já é o oposto. E Jesus, então, trabalha isso porque ele julgar por terra essa ideia. A gente vai verificar que quando Jesus estava desenvolvendo esse raciocínio lógico através de alegorias e parábolas no seu dia a dia, ele estava mexendo com a sociedade romana, que estava toda ela corrompida, a exemplo do que nós vivemos hoje. Claro que tem exceções. Mas adiante, então, coloca Lázaro, que cada época assim é marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. Então, ele divide a nossa sociedade, porque é atual esse ensinamento, em dois momentos. O primeiro, a nossa virtude, a da atual geração, é a nossa atividade intelectual. A gente nunca teve tanto avanço no intelecto como estamos vendo hoje. Mas, por outro lado, a gente vai verificar que esse avanço intelectual também gera um vício chamado indiferença moral. Basta analisarmos o que está acontecendo no dia de hoje. Apesar de 300 mil mortes em nosso país, as pessoas ainda se aglomeram, fazem festa, fazem uma série de coisas indiferente ao que está acontecendo, apesar de ter esse avanço do intelecto em cada uma delas. Então pede
que nós temos que ter como regra, obedecer, compreender que nós temos que seguir a lei de progresso que nos envolve. Caso contrário, a gente vai, vamos dizer assim, marchar de forma lenta, paralisar esse avanço. E fala então que o espírito que é preguiçoso, aquele que é indiferente ao que está acontecendo, somente pela dor, né, é que ele vai se melhorar. Aqui ele coloca, ou lá, uma alegoria, né, fala que somente o freio e da espora, né, é que eles vão parar essas pessoas, né? Estou colocando, não é que vai ter um castigo, né? Ele está causando situações equivocadas para si mesmo. E continuamos. Tudo isso, gente, essa resistência orgulhosa, uma hora vai cair, cedo ou tarde, não tem como a gente não fugir disso. A gente colocou a seguinte análise: se queremos compreender as razões da crise moral e política que vivemos hoje em nossa sociedade, e assim reverter esse cenário de caos que quer roubar nossa esperança e alegria de viver, é preciso calibrar o nosso olhar para um dos maiores pecados, vamos dizer assim, colocou o pecado para ficar bem fácil de entender, de nosso tempo, que é a omissão e a indiferença. Então a gente verifica que aqui que a coisa pega. E aqui a gente verifica então, dando continuidade àquele raciocínio, ao invés de uma passiva estática, a omissão tem caráter ácido e dinâmico que agita, buscando anestesiar as pessoas de bem. Pode ser comparado a um vírus letal que, enfraquecendo a raiz do protagonismo apaixonado das pessoas, vai contaminando com a sombra da indiferença tudo aquilo que toca ao longo do caminho. É o que está acontecendo no dia de hoje, é uma simbologia. E continua. Esse vírus tem gerado em nós uma realidade de entorpecimento e via roubando, né, aos poucos, vamos dizer assim, o nosso brilho no olhar e a nossa coragem de lutar para viver o amor. É um silêncio que mata. Então aqui está colocando que esse vírus se chama indiferença, certo? Que nós estamos vivenciando. E esses dias de hoje têm nos alertado para uma seguinte reflexão, né? Eles nos alertam, vamos dizer assim, que tem esse mal que está acontecendo, é um aparente sucesso, né, dos maus, porque se deve à omissão dos bons. E a gente finaliza com a frase de Martin Luther King. Ele fala que não tinha medo do barulho dos maus, mas tinha medo do silêncio dos bons. Então, a gente está aqui dando continuidade a uma reflexão anterior que nós colocamos sobre a influência negativa dos espíritos encarnados ou não, buscando assim reforçar que nós temos que ter uma postura no dia de hoje de equilíbrio, de dedicação, de determinação para vencer os obstáculos. Um abraço para todos vocês, a todo momento aqui no nosso canal Diretriz Espírita.